O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 26 de março. Maurício Macri anuncia que não será candidato à presidência da Argentina, porque ele quer ser presidente do Boca de novo. Ele quer ser presidente de alguma coisa. Acho que do Boca é mais fácil. Mas... Não sei não, porque vai enfrentar o Riquelme, né? Olha só, o Matias traz até os bastidores da política boquense. Mas esse ano, né, teremos eleições na Argentina, a gente tem comentado isso desde o final do ano passado. Vai ser uma eleição bastante complicada para o governo Alberto Fernandes, né? O Alberto Fernandes está com índice de aprovação bastante baixo, enfrenta inflação, enfrenta racha dentro da base governista. Inclusive, na última pesquisa da Poliarquia, referente ao mês de março, o Milei aparece liderando com 23% das intenções de voto. Aquele que tem o cabelo parecido com o do Guga Chakra. Mas a comparação acaba aí, né? Porque ele é o Bolsonaro argentino. Né? Isso. Daí o Larreta, que é o atual chefe de governo da cidade de Buenos Aires, que foi o primeiro cargo nominal, né, do Maurício Macri, aparece com 16%. A Bullrich aparece com 13%, ela que foi ministra do Maurício Macri. O Alberto Fernandes aparece com 13%. E o Sérgio Massa, né, que é o super-ministro da Economia, inclusive ligado, né, ao Clube Atlético Tigre, vai enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira, como você tinha adiantado. E o Fernando Haddad é São Paulino, então é o confronto entre os times dos ministros da Fazenda, está com 12%, enquanto outros candidatos aparecem com 20%. Né? Lembrando que o Fernandes e o Massa fazem parte da mesma coalizão, assim como Larreta e Bullrich, e ainda teremos as PASSO, né, que são as primárias abertas, simultâneas obrigatórias, que daí define o candidato de cada lista, né? Então, no somatório, o Milei não seria o líder das pesquisas. Isso teria que ver a nova configuração. Né? E pelos números que você passou, né, meu caro Matias? Então tudo indica que quem for o candidato do Juntos por Câmbio, né, seja o Larreta ou a Bullrich, vai ter uma vantagem grande no segundo turno, porque, por exemplo, se for um segundo turno contra o Milei, os eleitores do Alberto Fernandes ou do Sérgio Massa vão tapar o nariz e votar neles para evitar uma vitória do Milei, né, para evitar uma vitória do, entre aspas, Bolsonaro argentino. E você antecipa aqui no programa, já tem alguns anos, que o Larreta, né, que é o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, chega muito forte, né, para as eleições presidenciais. E no próprio discurso, né, do Maurício Macri, ele citou, né, o Larreta e a Bullrich, falou que existem novas lideranças, né, um grande número de novos líderes chegando ao poder, e ele certamente vai apoiar um dos dois. E também em relação aos nossos vizinhos argentinos, meu caro Matias, nessa semana o Alberto Fernandes se encontrou com o Joe Biden em Washington, né, para conversar sobre a dívida externa argentina e também, né, a questão da renegociação do programa de socorro com o FMI. Lembrando que os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos é o principal contribuinte, digamos assim, do FMI, né, o principal dono das cotas do FMI. Então, Alberto Fernandes foi até Washington para conversar sobre isso e também para conversar sobre a seca que afeta a Argentina, né? A gente mencionou isso 2 programas atrás, né, que a Argentina passa pela sua pior seca nos últimos 60 anos, tá? E que isso gerou um prejuízo aí na casa de estimado entre 10 e 20 bilhões de dólares. Tá? Mas as eleições na Argentina vão ser, né, são em outubro, então até lá, como o Matias lembrou, teremos as primárias, definição de candidatura, muita coisa pode acontecer, mas o que tudo indica nesse momento, Alberto Fernandes ou, eventualmente, Sérgio Massa vão ficar para trás. E assim, se o candidato do peronismo for o Sérgio Massa,
Que já tem um perfil de terceira via também, há de lembrar, né? Ele foi candidato derrotado, ele foi o terceiro candidato mais votado nas eleições de 2015, que foi quando o Macri foi eleito. Isso, e quem ficou em segundo foi a Cristina, né? Não, foi o Scioli. Foi o Scioli, isso. E caso o Sérgio Massa, né, seja efetivado como candidato, vai ser um baque grande pro peronismo, né? Porque o candidato será, o presidente sequer será candidato à reeleição. É algo bastante incomum, pensando em países que têm reeleição. E ainda na região do Rio da Prata, a gente atravessa o charco em direção ao Uruguai, já que está tendo uma crise, né, dentro do governo do Partido Nacional, por conta da denúncia de uma militante do partido, a Romina Celeste Papasso, contra o senador Gustavo Penades. Ela deu uma entrevista ao programa Hacemos lo que Podemos, qual ela denuncia que quando tinha 13 anos ela foi abusada sexualmente pelo senador. E aqui cabe um parênteses, porque a Romina é uma mulher trans e, segundo o relato dela, quando isso aconteceu ela ainda não tinha transicionado. E isso gerou, né, uma crise aí dentro do partido e do governo Lacage-Pou, que inclusive veio em defesa do senador. E a Romina é uma militante orgânica do Partido Nacional, tendo participado das 3 últimas campanhas presidenciais ativamente. Também se posiciona como uma anticomunista, né? Inclusive ela costuma se referir à capital uruguaia como Bolchevideo. E durante a última visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Montevidéu, ela tentou hostilizá-lo na intendência da cidade, chamando de delinquente, e na ocasião ela cuspiu numa funcionária municipal. Notícia da segunda-feira passada, dia 27 de março. Burkina Faso suspende transmissões francesas após entrevista. No caso, foi uma transmissão da France 24, né, que entrevistou o Abu Ubaid Yusuf Al-Anabi, que usa o título, né, de Emir da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Tá? Ou seja, ele é o líder da Al-Qaeda, né, no norte da África. Ou seja, ele é o líder dos jihadistas que fazem parte, né, da guerra em Burkina Faso, guerra no Mali, né, guerra na região do Sahel. E por conta disso, o governo de Burkina Faso disse que, ao realizar essa entrevista e transmitir essa entrevista, a rede France 24 age como uma porta-voz para os terroristas, providenciando espaço para a legitimação de ações de terror e discurso de ódio. Tá? E, com isso, a licença do canal em agir em Burkina Faso foi suspensa. Vamos lembrar que, desde o último golpe militar, o governo de Burkina Faso tem agido, tem tomado diversas ações em relação à presença francesa no país, né? Lembrando que a França era a antiga metrópole colonialista, né, que governava a região de Burkina Faso ainda como autovolta. Tá? A France 24 disse que é uma decisão sem fundamento e que a entrevista tinha uma proposta jornalística, né, e que ele não teve um espaço incondicional. Né? Aí é uma discussão que, inclusive, teve uma discussão parecida aqui no Brasil essa semana, né, porque nós tivemos a publicação na imprensa brasileira nessa semana de uma entrevista com o Steve Bannon, né? O ex-assessor do Trump, líder de extrema-direita, muito próximo do Eduardo Bolsonaro, né, atual deputado federal. E muita gente comentou, deve dar ou não espaço para o Steve Bannon, tem que entrevistar o Steve Bannon, né? Então a defesa da France 24 é mais ou menos nessa mesma linha, né? A gente está entrevistando uma pessoa que tem interesse jornalístico, né? Ou seja, uma pessoa... Então, claro, cada um dos nossos ouvintes... Eu não estou comparando diretamente o líder da Al-Qaeda da Al-Qaeda no Sahel com o Steve Bannon, antes que alguém faça essa desinterpretação de texto.
né? Estou comparando as argumentações. Mas, de qualquer maneira, o governo de Burkina Faso, então, suspendeu a licença da France 24 de operar no país. E em outra notícia de Burkina Faso, nessa semana, o país retomou suas relações diplomáticas com a Coreia do Norte, tá? Que estavam suspensas desde 2017, né, quando do teste do programa nuclear da Coreia do Norte. Né? Então, nessa semana, tivemos a recuperação dessas relações, inclusive o governo de Burkina Faso, né, eles anunciaram, né, a troca de embaixadores já, e no anúncio, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Burkina Faso disse que os dois países, historicamente, sempre tiveram muito boas relações e que a Coreia do Norte foi um parceiro privilegiado durante a Revolução de Agosto de 1983, né, que é a revolução que foi liderada pelo Thomas Sankara, né, contra o governo do antigo Alto Volta, né, que era um governo pró-França, né, um governo pró-Europa, e aí nós tivemos a Revolução Socialista liderada pelo Thomas Sankara e que, posteriormente, a Coreia do Norte enviou muita ajuda material a Burkina Faso, como equipamentos agrícolas, tratores, esse tipo de coisa. Então, essa declaração é interessante porque né, menciona esse elo histórico entre os dois países. Notícia da última terça-feira, dia 28 de março. 3 pessoas morrem em naufrágio no Caribe. Esse naufrágio, ele chamou bastante atenção. Infelizmente, tivemos 3 pessoas mortas. 13 pessoas ainda estão desaparecidas e 14 pessoas foram resgatadas. Era uma pequena embarcação que saiu de São Cristóvão, tá? Em direção às Ilhas Virgens Americanas. E essas pessoas, né, tanto as que infelizmente perderam sua vida, as que ainda estão sendo procuradas, as que foram resgatadas, eram camaroneses, tá? O grupo, né, teria chegado, né, na ilha de Guadalupe, né, a ilha francesa de Guadalupe, como turistas, tá? E eles tinham um plano de, a partir de Guadalupe, irem de ilha em ilha até chegar em território dos Estados Unidos. Tá? Inclusive, tem a discussão se aí, né, o governo de São Cristóvão e Neves deve tratá-los, inclusive, como refugiados. Tá? O governo de Antígua, que é onde eles estavam, tá? Antes de São Cristóvão e Neves, também disse que pode receber essas pessoas. Tá? E outro detalhe interessante é que, segundo a Associated Press, esses camaroneses que foram resgatados, eles eram camaroneses anglófonos. Tá? Ou seja, além da questão de uma migração em busca de melhores oportunidades econômicas e tudo mais, também pode ter relação com o refúgio, com a fuga do conflito na região anglófona de Camarões, né? A região chamada Ambazônia. Né? Então, é uma notícia que chama bastante atenção, né, por conta desse perfil das pessoas e que, repito, infelizmente, pelo menos 3 delas perderam a vida. Também no Caribe, meu caro Matias, tivemos as eleições para o parlamento cubano, né, nessa semana. Né, todos os assentos ficaram com o Partido Comunista Cubano, né, que é o único candidato. E tivemos a participação de 75% do eleitorado, e dentre os votos, né, nós tivemos quase 10% de votos brancos ou inválidos. Tá? Então, esses são os números, e chama um pouco a atenção, né, essa questão dos 10% aí de números brancos e inválidos, quase o dobro, tá, do que nas eleições de 2018. E para fechar esse primeiro bloco do Giro de Notícias, seguimos na terça-feira, já que a ditadura de Myanmar anunciou a dissolução de 40 partidos. Todos os partidos, né, que não renovaram os seus registros de acordo com a nova legislação eleitoral
tiveram o seu registro cassado, né? Foram dissolvidos, na verdade. Dentre os partidos dissolvidos está a Liga Nacional pela Democracia, que é o partido da ex-líder do país, né, Aung San Suu Kyi, né, que foi deposta no golpe de 2021, laureada com o Nobel da Paz. E por que os partidos não renovaram o seu registro? Né? Porque a nova legislação eleitoral, ela é, usando uma expressão bem brasileira, para inglês ver. Né? Na prática, ela simplesmente legitima a ditadura militar de Mianmar, colocando, né, uma alta representatividade nos militares, colocando um nível de controle altíssimo, né, do regime militar sobre os partidos, né? Você tinha, inclusive, também, né, números necessários de recrutamento, de assinaturas, né, pagamento de taxas para funcionamento extremamente altos, justamente para inviabilizar a existência desses partidos, e os partidos também se recusaram a aderir como uma maneira de protestar, uma maneira de não endossar, não legitimar essa nova legislação eleitoral. E também em Mianmar, a ditadura militar realizou ataques aéreos na região do Nordeste, no noroeste do país, tá? Na região de Coafo, que fica no estado de Chin, que é um estado que tem uma luta separatista desde antes do golpe, que foi agravada com o golpe de 2021. E esses ataques aéreos deixaram pelo menos 8 pessoas mortas. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira, dia 29 de março. Jornalista de Bangladesh é preso após reportagem sobre preços dos alimentos. É mais uma escalada do autoritarismo em Bangladesh, e o jornalista Shamsuzzaman Shams, né, do jornal Proton Alo, ele foi detido com base na lei de segurança digital de Bangladesh, porque ele fez uma reportagem sobre a inflação no país, denunciando, melhor dizendo, que ações do governo são responsáveis por parte da inflação, também falando de superfaturamento de alguns preços de uma grande rede de supermercados de Bangladesh. Então, ele foi detido, né, sob a ideia de que a reportagem é falsa e uma fabricação, e ele pode pegar até 14 anos de cana. Novamente, mais um sinal, né, da deterioração, da progressiva deterioração das condições democráticas em Bangladesh, que a gente tem repercutido aqui nos últimos anos, trazendo notícias sobre a violência policial, né, sobre laços da polícia de Bangladesh, inclusive com países europeus como o Reino Unido. Então, mais uma notícia nesse sentido. Parlamento do Lesoto debate reivindicar partes da África do Sul. O que acontece? Nós temos uma decisão, uma resolução da ONU de 1962, tá? Que por essa resolução, alguns territórios, né, da África do Sul foram, a Assembleia Geral reconheceu que eles seriam partes ancestrais do Lesoto, tá? Especialmente a província de Free State. Lembrando que o Lesoto é um enclave na África do Sul, e em 62 ainda estava o regime apartheid. Exatamente. E o Lesoto também tinha, né, um regime discriminatório. E o deputado Tsepo Lipolo, tá, do movimento Basoto, propôs no parlamento do país a discussão sobre reivindicar essas terras, né, baseados nessa resolução de 1962. Tá? É claro que dificilmente isso vai acontecer. A África do Sul não vai simplesmente ceder seu território assim para o Lesoto, né? Seriam terras ancestrais do povo Basoto, né, que é um povo bantu, que é a maior população, né, do Lesoto. E na época, né, o Lesoto era a Basutoland, né, a Basutolândia, né, terra dos Basotos.
Né? Então, ele propôs essa discussão e, novamente, né, não é a África do Sul, dificilmente a África do Sul vai simplesmente ceder seu território, mas é mais uma discussão sobre direito internacional. E lembrando que na época do regime do apartheid tinham os bantustões também, né, que eram enclaves justamente da etnia bantu dentro da África do Sul. E eu vou aproveitar que o Lesoto, né, é um dos poucos países, né, cujo nome termina, né, tem um T no final. E antes você falou, né, da Grande Hungria, Grande Romênia. No caso do Lesoto é fácil, é o Lesotão. O Lesotão, aí. Né? Então, parece Lesotã. O Grande Lesoto é o Lesotão, né? E mais uma notícia aí, como, né, eu falei, envolvendo direito internacional. E também na África Austral, setores da oposição em Angola lançaram o movimento Dia 31, hoje, Fica em Casa, né? Que é uma medida para criticar o desemprego no país, né? Entre eles estão participando o ativista Gangsta, o músico Paulo Flores, a ativista Larinda Gouveia e Dito Dali, que é filha do Jonas Savimbi Ginga Savimbi, que era da UNITA, cujo secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política, olha o nome, tá? Também acabou se somando a esse movimento, enquanto que da parte do governo lançaram, né, o movimento Dia 31 Vou Bumbar, que na gíria local é trabalhar. Seria tipo o Dia 31 Vou Trampar. Então, Bumbar. Parece outra coisa. Eu não queria falar nada, mas dá uma bumbada. Dá uma bumbada, Parece outra coisa. Ainda no continente africano, só que ontem, quinta-feira, dia 30 de março, líder da oposição de Senegal é condenado por difamação. Pois é, né? Coincidentemente, perto, né, das eleições senegalesas, né, em que o presidente pode concorrer a um contestado terceiro mandato, né? Um dos principais líderes da oposição, o Ousmane Sonko, né? Ele foi condenado a 2 meses de prisão. Ele foi em terceiro nas eleições presidenciais de 2013, inclusive. Ele que tem apoio, inclusive, né, de muitos músicos, de alguns rappers senegaleses, inclusive, né, você que sempre fala de música africana. O DJ Awad está apoiando ele? Senão não sei se é o caso específico dele, mas não duvido. E ele foi condenado a 2 meses, né, como eu disse, de prisão por ter supostamente difamado o ministro do Turismo, Thalmamé Niang. Serão 2 meses de sentença suspensa, ou seja, como se ele tivesse incondicional. Né? Porém, se nesses 2 meses ele fizer alguma outra coisa, ele pode ser então, né, preso, e agravar a situação dele e ele eventualmente não ser autorizado a concorrer nas eleições presidenciais. Lembrando que ele também enfrenta uma acusação de violência sexual de 2021, que ele afirma que é uma acusação falsa, orquestrada pelo governo Macky Sall contra ele, né, com acusações politicamente motivadas. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Governo Lula concede visto temporário e de residência para haitianos. O que acontece, né? O visto terá validade de 1 ano, tá? Segundo a repórter Mariana Holanda. Será concedido, né? Será emitido pela Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, capital do Haiti, né? Para haitianos, né, que queiram fugir da violência política e dos desastres ambientais que acometem o país, tá? E pessoas que tenham familiares no Brasil terão prioridade para essa residência temporária de 2 anos e que depois desse período ele pode solicitar autorização de residência até 3 meses antes de acabar o prazo, tá? E segundo o governo federal,
haitianos que já estejam no Brasil, né, e que tenham sido de alguma maneira afetados pela situação política no Haiti, podem solicitar autorização de residência em uma unidade da Polícia Federal. Tá? Lembrando que nós temos muitos haitianos, né, no Brasil, muitos deles, infelizmente, tiveram que passar por muitos percalços para chegar de maneira irregular ao país. Aqui em São Paulo, especialmente, algumas regiões, você vê bastante haitianos. Tem uma temaqueria perto de casa, inclusive. Eu vou falar aqui o nome não porque é jabá, mas enfim, a Max Place, que é uma franquia, né? E tem 2 funcionários de origem haitiana e que são extremamente educados, falam português assim, melhor do que eu, inclusive. Então temos muitos haitianos, especialmente aqui em São Paulo. Então é uma notícia boa para regularizar a situação dessas pessoas.